Fala pessoal, aqui é o Diego e seguinte, hoje eu vou começar esse episódio com uma simples pergunta. Você, ouvinte, acredita em vida fora da Terra? Acredita em extraterrestres? Toda vez que eu acabo consumindo algum conteúdo de ficção científica, me vem essa pergunta na cabeça e cada vez mais eu tenho a certeza que sim, existe vida inteligente fora da Terra, porque se tu for pensar pela razão, assim, olha todo o universo que existe, olha tudo que existe, todas as bilhões de estrelas, o universo está em constante expansão. Como é que o universo todo seria só para esse pedacinho de planeta que é chamado de Terra? Como é que todo esse universo seria só para essa Terra ficar bem ali entre o Sol e entre os outros planetas, um pouquinho perto do Sol, mas não tão longe que a gente congele, mas também não tão perto que a gente derreta e que seja um inferno. É impossível que o universo inteiro exista só pra gente existir. Não, é muito difícil isso. E eu entendo as pessoas que falam, porque a gente não tem prova de que isso é verdade, a gente nunca viu nada, realmente um alien descendo na Terra pra conversar com a gente, pra falar com a gente tem a evolução dos celulares, dos telefones com câmera, e mesmo assim a gente não tem imagens mais claras de OVNIs. A gente tinha imagens mais claras de OVNIs lá nos anos 70, 80, que não tinha celular. Então, por pensar realmente na prática, com mais celulares, mais pessoas iriam poder filmar de uma melhor maneira o céu. Apesar de que, se tu já tentou tirar uma foto da Lua com teu celular, é só uma bolinha de luz, não é aquela Lua que a gente vê se a gente procurar no Google Imagens. Mas tudo isso, todo esse papo furado pra falar de um livro muito foda que eu li, um livro muito bom. Agora, um livro clássico de ficção científica. Eu havia lido o Matéria Escura, fiz o episódio do Matéria Escura aqui do Blake Crouch e prometi que eu iria ler mais ficção científica e não me arrependi com essa próxima leitura que eu fiz desse livro de ficção científica que eu vou falar pra vocês agora, tá certo? O nome do livro é O Fim da Infância, o nome do autor é Arthur C. Clarke, a data original de publicação é 1953 e eu peço que vocês guardem esse ano. Não precisa guardar exatamente o ano, mas a década de 50. Esse livro que eu li é da editora Aleph e o livro contém 320 páginas. É um livro não tão longo assim, mas ele entrega o que ele promete. Então vamos pro resumo da história. O que é o resumo da história? O autor conta então que a vida estava ocorrendo de uma maneira bem normal, que não tinha nada de errado. Essa é a introdução do autor. E do nada aparecem naves espaciais em cima das principais capitais do mundo. Ou seja, tá lá na tua cidade vivendo a tua vida e daqui a pouco tu vê uma nave basicamente estacionando em cima da cidade. Aí ele coloca grandes capitais. Eu não sei se... Eu tô em Porto Alegre. Eu não sei se Porto Alegre seria uma grande capital, apesar que a gente tem recebido vários shows aí de bandas internacionais que a gente não havia recebendo. Então, talvez a gente entraria nessa denominação aí de grandes capitais. Mas talvez em 1950 não. Então, Porto Alegre estava tranquilo. Mas enfim, nessas grandes capitais chegam essas naves, elas são enormes e elas ficam ali. Elas não fazem nada. E, claro, isso causa um pânico na cidade, um pânico no povo daquela cidade, onde as pessoas não sabem o que está acontecendo, se aquela nave eventualmente vai destruir, vai atirar, se aquela nave atira, se não atira, mas ela fica ali. Aí, o que acontece? Com o passar do tempo, essa nave, ela começa, de certa forma, a se relacionar com aquele ambiente, com as cidades e, na verdade, com o mundo. Essa nave, ela começa a melhorar a humanidade, por assim dizer. Então, no livro, eles falam que só uma pessoa tem acesso a um porta-voz dessa nave, que seria o alienígena, que no livro eles se chamam Senhor Supremo, Senhores Supremos. Então, só um ser humano na Terra tem acesso a um Senhor Supremo. Então, acho que eles têm uma reunião quinzenal, o porta-voz da Terra junto com o porta-voz do Senhor Supremo, né? Eles têm uma agenda, eu acho que quinzenal, se eu não me engano, para discutir algumas coisas. Só que, indiretamente, esses Senhores Supremos, eles começam a atuar na Terra, na vida do ser humano, de maneira com que a gente não enfrente tantas dificuldades. Eles começam a acabar algumas guerras, eles começam a... Tem até um relato de uma tortura animal. Eles conseguem coibir isso até fazer com que o ser humano realmente tenha uma vida boa sem guerras,
uma vida próspera e uma vida de paz. Só que aí, no decorrer do livro, o autor vai questionando aquilo, né? Vai dizendo, tá, mas por que as pessoas, os personagens do livro vão questionando isso? Mas por que que essas naves vieram do nada, chegaram aqui na Terra e começaram a melhorar a vida do ser humano? E existe toda uma questão que esses senhores supremos, eles são super reservados, eles não falam nada, assim. Essas reuniões, quando acontece com o porta-voz da Terra, junto com o porta-voz dos senhores supremos, o porta-voz da Terra, que é como é que se diz? É um embaixador, eu acho, alguma coisa assim. Ele entra de uma espaçonave mesmo, um compartimento, e ele fica falando com uma tela. Então ele não vê o senhor supremo falando com ele não tem ideia de como essa inteligência qual é a forma dela, quais as tecnologias que elas utilizam. Ele só vai naquele compartimento, fica ali fechado e fica batendo um papo ali com o senhor supremo. Muitas perguntas que esse embaixador da Terra faz, o senhor supremo não responde. Obviamente, começam a existir vários movimentos na Terra contra, né, aos senhores supremos, mesmo que os senhores supremos estão melhorando a vida das pessoas. Existem grupos que se juntam e falam, não, pra que isso? Vocês estão invadindo a nossa privacidade, onde já se viu. Mesmo que vocês estejam melhorando a vida na Terra, isso não pode perdurar por bastante tempo. A gente quer saber como é que é a forma de vocês. Daí o autor fala toda a curiosidade do ser humano, né? Poxa, como é que a gente não vai querer saber o que tá dentro dessa nave? Quais as formas dos senhores supremos? Tem toda essa dúvida, na verdade. E os seres humanos começam a ficar contra isso. Tem alguns grupos, tipo terroristas, assim, contra isso. Daí o embaixador fala lá pro senhor supremo, pô, senhor supremo, pelo menos mostra aí um pé, uma mão aí, como é que vocês são pra matar essa curiosidade, porque a gente não entende qual é o objetivo de vocês, a gente não sabe como é que vocês são, como é que vocês se parecem, e pro ser humano a gente precisa disso pra ter confiança em vocês. Então é bem legal que o livro mostra, mesmo com o alienígena lá, o senhor supremo, ajudando a vida do ser humano, a gente mesmo assim acaba se revoltando pela questão da curiosidade, por saber mais sobre aquilo. E aí a história começa a se desenrolar dessa forma e as dúvidas começam a aumentar, o que esses caras estão fazendo aqui, enquanto que ao mesmo tempo a vida do ser humano melhora cada vez mais. Aí eu não vou dar mais nenhum spoiler, mas é um livro muito interessante de ficção científica. É um livro que não te cansa. Ele tem na verdade mais descrição de cenário, de cena do que diálogo. Isso talvez para algumas pessoas pode cansar, porque o diálogo, algumas pessoas são pegas mais pelo diálogo, outras mais pela descrição do que está acontecendo. Esse livro definitivamente tem mais descrição de cena, de o que está acontecendo e tal, sem muito diálogo, mas quando tem os diálogos, eles são muito bons. E deixa eu falar um negócio para vocês, como eu falei lá no começo, é um livro de 1953 e tem várias coisas no livro que eu conseguia comparar com os dias de hoje, né? Isso que é muito foda desses clássicos. É por isso que eles são clássicos, né? Não adianta. É por isso que eu, Diego, em 2020, na cidade de Porto Alegre, tô lendo O Fim da Infância, um livro de quase 70 anos atrás, escrito pelo Arthur C. Clarke. É por isso que clássico é clássico, não adianta. Ele consegue impactar gerações inteiras, né? É por isso que o livro é clássico. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Uma coisa que eu percebi, na verdade que eu tô percebendo com essa questão de ler mais, e principalmente lendo coisas mais clássicas, eu percebi que, na verdade, tudo que a gente vê sendo criado, na verdade, nada é criado do zero. Tudo é pego de algum lugar. Tudo é extraído de algum lugar. Vou dar um exemplo. Nesse livro aqui, tem uma certa passagem do livro que um personagem, ele vai para uma viagem espacial, ele vai para o espaço, ele vai para outro planeta, e nesse outro planeta, ele explica um pouco da teoria da relatividade e tal. Nesse outro planeta, como ele é tão longe da Terra e ele viaja anos-luz e tal, o tempo nesse planeta passa de uma maneira diferente. Ou seja, ele passa nesse planeta, sei lá, uns 4 meses, que equivalem na Terra a 80 anos, por exemplo. Então ele vai lá, passa 3, 4 meses, quando volta já se passou 80 anos na Terra, só que ele, o ser humano, ele passou só 4 meses. É meio que uma teoria da relatividade que eles explicam. E eu lembrei logo do filme Interestelar, do Christopher Nolan, que é um puta filme, é um
filme muito foda mesmo de ficção científica, com o Matthew McConaughey, com a Anne Hathaway ou a Natalie Portman, sempre me confundo. Mas é um filme muito foda, e nesse filme tem quase a mesma coisa, quase a mesma situação. A tripulação desse filme vai lá, o Cooper vai lá para outro planeta, porque eles querem buscar um mecanismo, eu acho, de busca e tal, sei lá. Eles chegam nesse planeta e cada minuto nesse planeta equivalem a, sei lá, 7 anos na Terra, alguma coisa assim. Tanto é que eles vão nesse planeta, ficam um tempinho lá. Quando eles voltam pra nave, o Cooper, que é um dos líderes ali da tripulação, o líder da tripulação, né? Ele começa a ver vídeos da filha dele que ele deixou lá na Terra, e os vídeos da filha, com a filha contando as histórias que aconteciam na Terra enquanto ele passou, sei lá, 20 minutos lá, e a Terra se passou 40, 50 anos. Então é uma cena muito legal, até o Cooper chora e tal, porque vê a filha envelhecendo em forma de vídeo. Mas o que eu trago aqui é que quando eu assisti esse filme, eu falei, porra, que conceito foda e tal. Mas aí tu lê o Arthur C. Clarke lá em 53 colocando isso no livro dele, sabe? Então, não tô dizendo que o Christopher Nolan não foi inovador em colocar esse conceito, em estudar esse conceito, tem até livro de física que explica o filme e tal, que ele realmente se baseou em conceitos da física, conceitos reais da física, mas o que eu quero dizer é que ele não deixa de ser inovador porque ele certamente não copiou exatamente essa passagem do livro, mas certamente ele pegou essa passagem, deve ter outras obras com essa mesma passagem até antes do Arthur C. Clarke colocar, mas eu quero dizer que por isso, novamente, que esses caras são escritores de clássicos, não adianta. E um detalhe que eu não falei aqui, o Arthur C. Clarke, eu comecei pelo, talvez o segundo livro dele mais famoso. Esse é o primeiro livro que eu leio do Arthur C. Clarke, mas vocês devem conhecer mais do filme dele, não é do filme dele, é do livro que originou o filme, o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ele fez o livro e aí co-escreveu o roteiro. E, pô, é um puta filme e tal, pra época também foi bem inovador, e também tô a fim de ler esse livro, mas comecei pelo Fim da Infância, talvez seja no ranking aí dos mais famosos do Arthur C. Clarke, esse é o segundo, sendo que o primeiro, obviamente, é o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que o Kubrick fez aquilo que ele fez, né? Um baita filme. Mas a questão do que o Nolan trouxe, daí tu fala, tá, mas o Nolan copiou. Não, ele não copiou, isso que é criatividade. Eu tava lendo esses dias outra coisa também, falando de criatividade. Criatividade não é inventar algo do zero, é tu colocar coisas em um contexto diferente, em um outro contexto. Vou dar um exemplo, o Steve Jobs. O Steve Jobs, ele, o criador do iPhone, da Apple e tal, em 2007, ele não criou a internet já existia. Ele não criou o telefone ele já existia. O touchscreen também já existia. E ele não inventou o iPod. Na verdade, o iPod ele já existia pela Apple. Ele só juntou essas três coisas, telefone, internet e iPod, e colocou num dispositivo só. Inventou simplesmente o iPhone, que revolucionou o mercado de smartphones, que todo mundo começou a copiar e tal, continua sendo líder de mercado, mas enfim, tem várias outras opções bem mais baratas e bem melhores também, mas nem por isso ele deixou de ser quem ele foi, né? O Steve Jobs, o criativo da Apple, que nos deu a invenção do smartphone. Ele só juntou coisas que estavam em outros contextos e colocou tudo junto. Isso é criatividade. Não precisa inventar a pedra, inventar a pedra não, ninguém inventou a pedra já existia. Mas não precisa inventar a roda a toda vez que tu vai querer criar alguma coisa. Mas galera, curti muito o livro. O final dele é muito foda. É foda de verdade, assim. Ele fala muito da humanidade, assim, e ele consegue entregar uma razão muito horripilante, uma razão muito foda por os senhores supremos estarem ali. Por que eles estão ali? Por que eles estão melhorando a vida do ser humano? Eles querem só ver a gente feliz? Eles querem ver uma raça ficando feliz e não precisando mais lidar com as coisas negativas da vida? Ou eles querem algo mais? Eles querem alguma coisa pra eles ou não? Fica aí a dúvida, indico muito esse livro e é isso aí, galera. Estamos agora, se você chegou a essa parte do episódio, estou agora com um microfone para fazer podcast. Aposentei os fones da Apple, finalmente. Criei vergonha na cara e espero que melhore a qualidade do áudio. A qualidade das minhas opiniões vai continuar a mesma, né? Vai continuar isso aí que a gente tá vendo aí nos últimos episódios, mas espero que vocês estejam gostando aí. Eu estou curtindo muito fazer. E é isso aí, pessoal. Me sigam lá no Instagram. Vou linkar o Instagram aqui no Spotify. Tem muita gente que vem do Instagram para me ouvir no Spotify. Mas é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado e até o próximo livro. Até mais.